Chegamos, muito boa noite, está começando Canelada na Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vou te falar, hein, o São Paulo passou pelo teste mais difícil da era Zubeldia. Venceu um adversário que estava invicto há 17 jogos, que chegou no Morumbi brigando pelo empate. Bastava um empate para o Tadieres se classificar em primeiro lugar do grupo, mas o São Paulo se impôs. O São Paulo fez 1-0 na primeira etapa com o Lucas Moura de pênalti. Jogo pegado, de poucas oportunidades, jogo quente de Libertadores da América no Morumbi e no segundo tempo um golaço do Luciano. São Paulo 2-0, tricolor paulista classificado na primeira colocação, vai para o pote 1 da Libertadores no sorteio de segunda-feira. 2 para o São Paulo, 0 para o Tadieres. Tá começando Canelada, já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu estou nessa com o Bruno Prado, com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno. Piperno, muito boa noite para você. São Paulo vence o Tadieres no Morumbi 2-0, mas foi jogo quente, jogo pegado, mas deu o tricolor paulista, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedro Marques, José Manuel de Barros, um abraço à nossa audiência. De fato, São Paulo conseguiu uma vitória importante que deixou, enfim, que te deixou todo felizão aí, você só faltou bater as palminhas lá do Vanderlei e tal. Alô, Vanderlei Nogueira, hein? Alô, Vanderlei Nogueira, estamos com saudade de você. Até o Zubeldia foi pra galera, hein, Piperno? Até o Zubeldia. Você viu, comemorou junto com os jogadores, saiu correndo. Do Vanderlei e tal, né? Foi pra cima ali dos jogadores e quase pulou na arquibancada. Praticamente uma Copa do Mundo e tal, mas acho que realmente a empolgação... Como é que fala, por exemplo, no Palmeiras falam abelizado, né? O Tite tinha também ali os termos, né? Sim, não. Zubeldia é alegria, eu sei, a produção tá falando aqui no ponto, mas eu estou zubeldializado. É euforia. É. Pô, olha só. Ah, o São Paulo jogou zubeldializado, estou zubiadializado. Como é que é? É difícil, hein? Mas vai cair. Zubeldializado. Aí sim. Zubeldializado e tal. Você foi vai cair na boca do torcedor. Torcedor de São Paulo que tá saindo do Morumbi acompanhando a gente. Zubeldializar. É zubeldia alegria. Aí sim. Verbo agora, o verbo zubeldializar. Mas pegou um adversário difícil. Pegou. E venceu por 2-0. Jogou bem. O São Paulo fez um jogo seguro. O São Paulo foi pouco ameaçado na maior parte do tempo. Claro que a equipe argentina tem lá as suas virtudes e tal. Agora, o futebol tem umas coisas engraçadas. Né? No lance que acabou originando o pênalti em favor do São Paulo, pênalti que de fato aconteceu, o jogador do Tadieres que comete o pênalti, o Del Pietri, né, Zé? É o mesmo jogador que perde a bola perto da área do São Paulo. Ele foi tentar uma jogada lá, um drible e tal. Ele é desarmado. São Paulo arma o contra-ataque. Ele volta para ajudar na cobertura e tal. E ele acaba, então, cometendo o pênalti no Nestor. E, aliás, o Nestor é um jogador que eu acho, às vezes, subvalorizado. Porque ele é muito bom jogador. E aí o São Paulo, então, já no finalzinho do primeiro tempo, fez 1-0. Pressionava mais e no segundo tempo, agora, enfim, no finalzinho, consolidou a vitória com esse golaço que o Luciano marcou. O São Paulo que passa em primeiro, algo importante, vai decidir nas oitavas lá no Morumbi, diante do seu torcedor, o calor dessa torcida que está realmente de novo apaixonada pelo time e principalmente Libertadores, né? No passado a gente dizia que o torcedor de São Paulo amava a Libertadores, naquela fase que o São Paulo jogou várias aí em sequência. E de novo ele vai recuperando esse gostinho e pode sim ser um combustível para empurrar esse time. Contra o terceiro colocado no campeonato argentino, que estava há 17 jogos invicto, que empatou com o Boca Juniors na Bombonera, venceu o jogo, mas cedeu o empate, e o Boca Juniors comemorou o empate contra esse Tadieres, que é um time que tem um técnico há mais tempo, é um time organizado, que soube se defender na primeira etapa. O São Paulo teve poucas chances no primeiro tempo, foi aquele jogo pegado, brigado, mas com a cobrança de pênalti. Lá no finalzinho, o Lucas Moura fez 1-0. E também na reta final, agora do segundo tempo, o Luciano, um golaço. O jogo se abriu para o São Paulo na segunda parte. O Tadieres precisou sair para o jogo, não tinha mais por que ficar fazendo cera. Ficou fazendo cera no primeiro tempo, perdendo o jogo por 1-0, não adiantava mais ficar enrolando. São Paulo foi lá 2-0. José Manuel de Barros, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan, Zé. Muito obrigado, Pedro. Boa noite, Piperno, meus amigos. O mérito principal do São Paulo foi não ser sufocado nos minutos finais. Ele foi pro ataque, o treinador tirou
um zagueiro para colocar um atacante para ir para cima com tudo, para tentar sufocar o São Paulo nos acréscimos, nos minutos finais. E o São Paulo não, o São Paulo foi para o ataque. Foi para o ataque, perdeu oportunidades, até fazer o gol com o Luciano, ele poderia ter feito esse gol em 2 oportunidades anteriores. Falhou na finalização. Aliás, os jogadores que entraram, né, não entraram bem. Eu não sei se demoraram muito para aquele aquecimento, algo nesse sentido, para se aquecerem, mas eu até pensava comigo, o Zubeldia está demorando demais para tirar um cara que vinha bem no jogo, que é o Rodrigo Nestor. Mas claramente ele não estava aguentando mais, estava muito cansado. E o Zubeldia demorou demais para fazer essa alteração. Mas também, talvez porque outros jogadores passassem pelo mesmo problema, e depois, quando ele fez as alterações e quem entrou mal, falou, bom, de repente é por isso, né? Ele não estava confiando muito em quem fosse entrar durante a partida. Os que entraram começaram a errar demais, aquela coisa toda. Foi um jogo muito difícil para o São Paulo. Não jogou bem no primeiro tempo, foi salvo pelo pênalti, que foi pênalti mesmo, bem marcado pelo árbitro. O árbitro mandou voltar quando o goleiro defendeu a primeira cobrança do Lucas e corretamente também, o Lucas bateu. Agora teve o pênalti não marcado a favor do Tadjeres no último lance do primeiro tempo cometido pelo Luciano. Para mim foi pênalti. Então o São Paulo saiu no lucro, porque não foi um grande primeiro tempo, fez um gol lá numa das poucas oportunidades que teve, que foi na penalidade, não criou muita coisa não. E no segundo tempo, ele conseguiu meio que administrar essa vantagem por 1-0, mas correndo sempre o risco de levar o gol de empate. E nesse finalzinho, quando corria o risco de ser sufocado, pressionado, o que ele fez? Ele foi para o ataque, fez o segundo gol e poderia ter feito até antes. Então, eu acho que o torcedor do São Paulo merece. De novo, lotou o Morumbi, recorde de público nesse ano no Morumbi. Dos piores momentos, o torcedor não abandonou o time, lotou o Morumbi e merece ver a equipe classificar na Libertadores e passar em primeiro lugar do grupo. Tem problemas? Tem um caminho aí a percorrer, precisa melhorar agora para o mata-mata, mas sabe que tem um time competitivo. Foi recuperado o São Paulo pelo Zubeldia, vamos dizer assim, né? Se você olhar para o São Paulo, campeão da Copa do Brasil ano passado, e depois o São Paulo, que foi esfarelando no começo desse ano, com a chegada do Zubeldia, eu acho que agora dá pra gente afirmar. Falta alguma coisa para ser feita ainda, mas é um São Paulo já recuperado. Eu nem vou muito longe, Zé. O São Paulo mudou desde o jogo da Argentina contra o próprio Tadjeres, porque a gente pega no banco Carpini, agora o Zubeldia. E aquele time do São Paulo, com Diego Costa na zaga, com o Rafinha, com o Rames Rodrigues titular lá na Argentina. O Rames agora é carta fora do baralho nesse São Paulo atual do Zubeldia. Pablo Maia estava naquele time, o Rato também entrou como titular. É um São Paulo diferente, se a gente for comparar com aquele que entrou na Argentina, totalmente modificado. 3 jogadores no primeiro tempo, né, Pedrinho? Também deu um azar danado. Né? Totalmente modificado no quesito escalação e também no banco de reservas. O Zubeldia foi pra galera, comemorou junto com os jogadores do São Paulo. A melhor campanha do Grupo B é do Tricolor Paulista. Eu tô empolgado, Bruno Prado, tô empolgado com esse São Paulo. Tem uma incorporada no pilhado até, hein? Tô gostando do trabalho do Zubeldia. Bruno Prado, muito boa noite pra você que transmitiu esse jogo com o Nilson César, com o Giovanni Chacon, com o Vitor Boni. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos para o estádio do Morumbi, hein? Conversar com a nossa dupla que vai trazer o clima, a atmosfera lá do estádio do São Paulo. É sempre uma noite especial, né? A noite de Libertadores no Morumbi. Boa noite pra você, Bruno Prado. Bem-vindo ao Canelada. O que você achou dessa vitória do São Paulo? O São Paulo garante a primeira colocação do Grupo B, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Foi uma vitória importante. Conseguiu o resultado, mantém uma invencibilidade com o Zubeldia, então isso dá a ele tranquilidade para trabalhar, confiança para ele, para os jogadores, para todo mundo, né? Daqui a pouco começam os momentos mais importantes das competições. Foi um jogo duro, acho que 2-0 até um placar bem... até um placar um pouco elástico pelo que foi o generoso. Jogo. Sim, eu concordo com o que o Zé Manuel falou, né? O pênalti para o São Paulo num primeiro tempo, que era para 0-0 aquele primeiro tempo, mas teve o pênalti, realmente aconteceu, foi bem precipitado o jogador do Tadjeres ali, acho que o Nestor dificilmente conseguiria alguma coisa naquele lance, e também o goleiro adiantou na primeira cobrança, então ali tudo certo, e também acho que foi pênalti sim para o Tadjeres logo na sequência ali, um lance que o árbitro nem marcou a falta e que foi dentro da área, mas virou na frente, 1-0, e aí no segundo tempo o Tadjeres teve que dar mais espaço ao São Paulo. O Tadjeres não teve grandes chances na segunda etapa para buscar o empate. A melhor chance do Tadjeres foi ainda no primeiro tempo, quando estava 0-0.
num lance que o Rafael fez uma boa defesa. No segundo tempo, quando precisou correr atrás do resultado, Tajeres não incomodou muito o São Paulo e dava espaço para os contra-ataques. É que o São Paulo não estava conseguindo acertar um contra-ataque bem feito ali para matar o jogo. Até um pouco antes do gol do Luciano, apareceu uma estatística na televisão, o São Paulo tinha 2 finalizações certas no gol, né? Então o São Paulo teve dificuldade ali na parte de criação, mas aí o Luciano acerta um belo chute, mata o jogo, 2-0, consegue a classificação em primeiro no grupo. Total foram 3 no gol do São Paulo, né? Menos a estatística 3, que eu tô vendo então aqui. foi 4 do Tajeres, 3 do São Paulo. Até falei, então antes do gol do Luciano apareceu a estatística com 2, né? Então a terceira foi a do gol, né? Então, do Luciano. Então o São Paulo, ele teve dificuldade para criar. Um time que precisa de uma intensidade muito alta, é um time que fica mais à vontade quando pode correr com a bola. No primeiro tempo não conseguiu fazer isso, o Tajeres travou bem o jogo. Então foi um jogo bem difícil, foi um jogo bem complicado. Jogo mais para 1-0 do que 2, mas conseguiu o resultado. E tá com a confiança lá no alto, vai jogar a fase final da Libertadores e daqui a pouco também de Copa do Brasil. O brasileiro praticamente está começando agora, mas o São Paulo tem hoje um time mais confiante e tem muitas opções. Já falei aqui uma vez, acho que o São Paulo ele tem jogadores que não são tão diferentes uns dos outros, então dá para botar todo mundo para a jogada, para rodar bem o elenco e conseguir manter mais ou menos o mesmo nível. Agora, a gente às vezes olha para o jogo e se o time brasileiro perde o jogo, você só olha para os defeitos do time brasileiro. Quando ele ganha e com dificuldades, como no caso do jogo de hoje, a gente costuma não valorizar alguns aspectos do adversário. Tajeres é um time bem armadinho, joga bem, organizado, muito bem trabalhado, muito bem organizado pelo Ribonetto, que é um técnico, assim, no time principal, talvez nem tanto de idade, acho que ele tem, sei lá, 49, não sei. É jovem, mas já tá um tempinho lá no Tajeres, hein? Tá um tempinho. Mas a carreira dele é como assistente. Ele tem uma carreira muito longa como assistente, treinando o time B, mas time principal é o primeiro trabalho dele. É agora, nessa temporada. O primeiro trabalho dele é no Tajeres. E você falou há pouco, 17 jogos de invencibilidade com 10 vitórias e 7 empates. Caiu a invencibilidade hoje no estádio do Morumbi. Mas assim, o São Paulo sofreu só por problemas do São Paulo? Não, porque enfrentou, pelo menos na minha opinião, porque enfrentou também um adversário que tocava bem a bola, forte fisicamente, se movimentava muito, muito bem treinado, muito bem organizado. E o time jovem, viu? Tirando ali o goleiro, que tem mais de 30, e mais uns 2 jogadores na defesa ali, um de 28 e um de 29, os demais, 23, 24... O Garro 25. Do Corinthians, que marcou um golaço de falta ontem, era desse time do Tajeres. Não, eles têm feito muitos jogadores e vendido ultimamente. Sim. Né? E estão bem lá no futebol argentino, vem de um empate contra o Boca, mas vinha de uma sequência de vitórias importante. Está fazendo um bom trabalho esse Tajeres, e quem pegar esse time, das equipes que passam, eles vão enfrentar um time do pote 1, né? Quem passou em primeiro. Quem pegar esse Tajeres vai ter que jogar com muita seriedade. Não adianta pensar que vai ser moleza, porque eu acho que não vai ser não, hein? É um time organizado, vinha com uma invencibilidade de 17 jogos. A última derrota foi lá em fevereiro, para o Barraca Central. Mas tem um detalhe aí, porque o Tajeres não entrou em campo com o time titular, com o time principal. Foi de reserva, aí perdeu para o Barraca Central em fevereiro. 17 jogos de invencibilidade, até perder no dia de hoje para o São Paulo, pela Copa Libertadores da América. São Paulo 2-0. Tá aí, ele tem uma carreira longa como auxiliar técnico. Trabalhou em muitos times aí como auxiliar. E no último jogo, o Tajeres pegou o Boca Juniors na Bombonera, vencia a partida e o Boca conseguiu ali um empate suado e comemorou o empate como se fosse uma vitória. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esse resultado do São Paulo, até sobre a falta de criação, Bruno, que o Zé destacou, que vocês também chegaram a mencionar. Acho que tem 2 aspectos. Primeiro, porque pegou um adversário organizado, que sabe se fechar, e chegou no Morumbi com a possibilidade de empatar o jogo e ficar com a liderança do grupo. E segundo, eu tive essa sensação que o São Paulo hoje entrou com o Lucas Moura, com o Luciano e também com o Juan. O Juan mais na frente, centroavante fixo. Acho que foi uma tentativa do Zubeldia de marcar a saída de bola do Tajeres. O Luciano e o Lucas acabou me surpreendendo, porque o Zubeldia está conhecendo, querendo ou não, esse elenco do São Paulo e mostrou em outras ocasiões que ou joga com o Lucas por dentro ou joga com o Luciano. Tanto que na partida contra o Águia de Marabá, joga o Lucas mais centralizado
E no decorrer do jogo, o Luciano entra na vaga do Lucas Moura. Então me surpreendeu a escolha pelos dois. Mas aí eu também achei que o Lucas ficou muito sozinho, né, na questão do 1 contra 1, do drible, porque o Luciano e o Juan não são necessariamente jogadores do drible. E contra uma defesa fechada, você precisa abrir espaços. E o São Paulo não teve esses espaços, pelo menos até o primeiro gol, até sair o pênalti, o gol do Lucas Moura. Concorda, Bruno Prado? Sim, o Lucas ele hoje jogou pelo lado direito, mas ele é um jogador que nos últimos tempos, até no final da sua passagem pelo Tottenham, ele rende melhor jogando por dentro. O Luciano joga ali, o Luciano é um jogador que tem a sua importância no São Paulo, hoje mais uma vez fez um gol. Então, algumas vezes o Lucas vai para o lado e pode fazer a função sem nenhum problema. Mas hoje o Lucas fica mais à vontade por dentro, como ele fez na reta final da Copa do Brasil ano passado. Muita gente lembra a passagem do Lucas do Tottenham, o que as pessoas lembram, aqueles 3 gols contra o Ajax. Ali ele substituiu o Harry Kane naquele jogo. O Kane estava fora, ele foi titular naquele jogo porque o Harry Kane estava fora. Ele jogou por dentro ali como um atacante mesmo, não na ponta. E na ponta hoje ele tem um pouco mais de dificuldade, principalmente acho até melhor quando o Lucas, isso foi testado algumas vezes, o Lucas joga na esquerda hoje, que é ele corta para dentro, né? Na direita ele tem hoje um pouco mais de dificuldade, que foi uma posição que ele jogou na maior parte da carreira dele. Mas é um jogador importante para o São Paulo. São Paulo é um time que tem características mais de acelerar do que de rodar a bola com paciência para achar um espaço. O São Paulo fica mais à vontade quando pode acelerar. E até esse ano no Morumbi o time tem sofrido, né? O São Paulo tem no Campeonato Brasileiro até um pouco o contrário do que foi o ano passado. No Campeonato Brasileiro o São Paulo jogou 3 no Morumbi, só ganhou uma, só ganhou no Fluminense. Perdeu para o Fortaleza e empatou com o Palmeiras. Fora de casa ele jogou 3 e ganhou 2. Ele ganhou do Vitória e ganhou do Atlético Goianiense. No Paulista ele foi eliminado no Morumbi por Novo Horizontino. E na Libertadores mesmo, no jogo passado no Morumbi, ele empata com o Barcelona. E ganha lá em Guayaquil, ganha no Chile, do Cobressal, contra o Tajeres, que perdeu fora e ganhou em casa. Então, não que o São Paulo tenha um desempenho ruim no Morumbi, ele ganha a maioria dos jogos, mas ele, até pela característica do time desse ano, é um time que às vezes sofre bastante para criar contra um adversário mais fechado. Quando tem espaço para acelerar, aí o time fica mais à vontade, cria até com mais facilidade. E eu queria dar aqui, eu ouvi uma informação aqui, que eu acho que para o São Paulo é bom, né? Para o jogador, talvez não, mas o Arboleda está fora da lista do Equador na Copa América, né? Vai ter informação, hein? Para tudo. Era esperado. Vai ter informação para o São Paulo. Nova York, né? Ele estava lá numa festa, numa balada. O Kendrick Paz que levou o Arboleda. Então já especulava-se que ele poderia não ser convocado por causa dessa festa lá, que teve foto, que vazou, e ele realmente está fora da Copa América. O Félix Torres do Corinthians está, tá o Ener Valencia, tá o Alan Franco do Atlético Mineiro, tá o do Bragantino também, o José Hurtado, lateral direito, mas o Arboleda está fora da Copa América. Então vai continuar no São Paulo. Hein? Tudo. Vamos avisar grande o notícia. Vamp. Eu mandei para ele aqui. Grande notícia para o torcedor do São Paulo. O Arboleda e tá fora o da Copa Vampeta América, está recebendo ao Olha vivo, só. hein? Você confere aqui o Piperno ao vivo, mandando para o Vampeta a informação de que o Arboleda está fora da Copa América. Vai ter mais espaço para o nosso velho Vamp. Vai ficar aqui em São Paulo, curtindo aí, né, a cidade de São Paulo com o Vampeta. Vai ter mais e o torcedor do São Paulo também, por que não? Se eu fosse torcedor do São Paulo, eu ia ficar feliz com uma notícia dessa, gente. O Arboleda não vai desfalcar o São Paulo. Com o Piperno aqui, estava comentando, rapaz, se o São Paulo perdeu o Arboleda, e estava pensando mesmo na convocação, você falou isso mesmo. Vai ser um baita de um problema, cara, porque ele faz uma diferença quando a coisa está apertada, hoje mesmo, quando jogavam bola na área, quem chegava para tirar? Arboleda, não errava. Assim, o Arboleda faz uma baita diferença ali na zaga do São Paulo. É disparado o melhor zagueiro do São Paulo Futebol Clube. Segura as pontas ali no campo defensivo. Acho que ele até lhe ajuda a potencializar ali o Alan Franco, quando joga o Diego, os outros, né? Se você fizer uma dupla ou montar 3 zagueiros, mas sem o Arboleda, a diferença é grande, viu? Mas antes desse assunto do Arboleda, eu queria falar de uma diferença. O torcedor de São Paulo tem que soltar fogos aí na Paulista, fazer alguma coisa. Pô, baita notícia essa. Eu acho excelente para o São Paulo. Agradecer o Kendrick Paz, né? Baita notícia mesmo. Levaram ele para o mau caminho, não foi o Kendrick? Foi. Levaram ele para o mau caminho. Não para durante a Copa América, né? Levaram ele para balada lá, o Arboleda, coitado. Ele não é disso, não, ele não é de jeito disso. nenhum. Mas o torcedor do São Paulo tem que ficar feliz com uma notícia dessas. É o pilar do sistema defensivo do tricolor paulista do meio-dia. Félix Torres vai.
Mora no prédio do Problema pro Vampeta. Corinthians. Mora no prédio do Vampeta, hein? Também outra informação aqui, ok, você que acompanha o Canelada pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, participe através das redes sociais, estamos em todas, @Jovem Pan Esportes.